E se eu te dissesse que envelhecer não é sobre desacelerar, mas sim sobre abraçar novas aventuras? Junte-se a nós enquanto desafiamos os mitos da aposentadoria e revelamos as vidas vibrantes que levamos. Enquanto Henry se sentava na acolhedora sala de sol de sua comunidade de aposentados, ele frequentemente interagia com os jovens que visitavam para o workshop sobre perda auditiva. Ele gostava de compartilhar histórias sobre sua vida e aventuras como professor, mas também sentia a necessidade de abordar a mais prevalente ideia, errônea sobre o envelhecimento. O estereótipo de que lares de aposentados são lugares solitários, cheios de poucos residentes desconectados que sentam em silêncio sozinhos. "Isso é um mito", exclamou, com seu cabelo prateado refletindo a luz. Ele recitou apaixonadamente suas próprias experiências, enfatizando que seu novo lar estava repleto de atividades sociais. De grupos de discussão a clubes do livro, sempre havia algo acontecendo. O que é realmente empolgante é como as dinâmicas de amizade podem mudar drasticamente ao nos aposentarmos. Estamos todos nisso juntos, e o apoio é abundante. Beatrice, com seu cabelo castanho avermelhado encaracolado ao vento, concordou enquanto Henry falava, participando com seu próprio ponto de vista. "Você sabe, quando eu considerei pela primeira vez me mudar para cá, temi perder minha vida vibrante como enfermeira e voluntária na comunidade. O que encontrei, em vez disso, foi uma rede de apoio. Nós nos reunimos para yoga, aulas de arte e até mesmo almoços coletivos onde posso compartilhar minha famosa lasanha." Sua voz transbordando calor, Bea compartilhou o quão gratificante era criar algo bonito com amigos, seja uma obra de arte ou refeições. Essas atividades destacam um aspecto importante do envelhecimento, o engajamento. Nunca somos velhos demais para redescobrir nossas paixões, não é? Meg não pôde deixar de se juntar à conversa enquanto caminhava com seu tunique vibrante, pincéis de pintura enfiados no bolso do cardigan. "Ah, você pode apostar. Eu estou liderando minha aula de arte há mais de 3 anos, e deixe-me te dizer, essas sessões abriram meus olhos para o poder da criatividade, especialmente na nossa idade. Eu vejo os participantes se transformarem, não apenas na tela, mas em seus corações e espíritos." Ela gesticulava animadamente, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Todos estamos em uma dança de aprendizado juntos, quebrando a noção de que adultos mais velhos não podem explorar novas formas ou estilos de arte." Meg proclamou, e sua empolgação era contagiante. Cada pincelada parece contar uma história que transcende os limites da idade. Henry interveio com uma risada. "Certo. Precisamos desafiar esse antigo estereótipo, não precisamos? Muitos acreditam que esta fase da vida significa simplesmente passar o tempo, mas na verdade é um momento para florescer." Seu semblante tornou-se sério enquanto continuava. "Estatisticamente, permanecer socialmente engajado demonstrou melhorar tanto a saúde física quanto a mental. Aposentados que participam de atividades comunitárias são mais felizes e mais saudáveis do que aqueles que se isolam." Ele se inclinou para a frente, olhando nos olhos de seus amigos. "Então, isso não é apenas sobre quebrar um estereótipo. É sobre viver sua melhor vida. Temos poder sobre como envelhecemos." Bia, refletindo sobre sua carreira de enfermagem, recostou-se, um sorriso lento surgindo em seu rosto. "Eu me lembro de quando conversávamos com nossos pacientes sobre como é essencial manter conexões sociais. O mesmo se aplica a nós. Meus amigos aqui se tornaram minha família. Sempre que me sinto ansiosa ou para baixo, uma rápida ligação ou uma visita de alguém ilumina meu dia. É importante lembrar que podemos afetar a vida uns dos outros para melhor." Ela descreveu momentos compartilhados com xícaras de chá, dividindo risadas e histórias que entrelaçavam suas vidas, criando laços tão fortes quanto qualquer laço familiar. A solidão não é algo que precisamos aceitar. Há tanta alegria e conexão a ser encontrada. O trio contemplou silenciosamente tudo o que compartilharam, cada um pensando nos caminhos que percorreram e nas aventuras que os aguardavam. Henry eventualmente concluiu:
É crucial perceber que nossa jornada aqui não se trata apenas de anos acrescentados às nossas vidas, mas de vida acrescentada aos nossos anos. A aventura possível está em cada esquina, esperando que saímos e a abracemos. Ao olhar para seus amigos, sentiu um súbito entusiasmo inesperado pelo que o futuro reservava, com uma nova compreensão de que envelhecer pode ser sinônimo de aventura, vitalidade e um espírito imparável. Com a conversa sincera chegando ao fim, Bia Suger, enquanto o trio reunia seus materiais para o projeto do mural, Bia bateu palmas, com os olhos brilhando de uma ideia. Vocês sabem, ela começou, é importante refletir sobre como nossa disposição de viver aqui respeita e abraça nossa independência em vez de retirá-la. Com seu cardigan estampado em flores caindo confortavelmente ao seu redor, ela gesticulou na direção dos amigos reunidos à mesa. Mudar para cá não significou abrir mão da minha autonomia. Significou que eu me deparei com novas oportunidades para prosperar. Ela compartilhou suas novas experiências envolvendo tudo, desde seu clube de jardinagem até seu papel no centro comunitário, onde ainda podia defender a educação e saúde e bem-estar dentro de sua geração. Criar esse senso de comunidade me devolveu a sensação de controle, disse ela, com a voz cheia de convicção. Henry sorriu, acenando com a cabeça em concordância. Absolutamente, Bea. Há um equívoco comum de que lares para idosos são lugares onde a independência vai morrer. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o oposto. Basta olhar para o que estamos fazendo aqui com este projeto de mural. Estamos unindo nossos talentos, apoiando uns aos outros e desafiando a ideia de que os adultos mais velhos não podem se engajar em trabalhos criativos significativos. Meus momentos favoritos são quando todos nós nos juntamos, respeitando as preferências uns dos outros e criando algo que ressoe com quem somos individualmente. Ele refletiu sobre como sempre havia incentivado seus alunos a usar suas vozes e seguir suas paixões, percebendo agora que estava vivendo essa lição de uma nova forma, inspirando outros em sua comunidade. Maggie interveio, suas mãos gesticulando animadamente enquanto falava. Eu concordo, Henry. Eu conduzo minha aula de arte com a intenção de fomentar a independência na criatividade. Um espaço onde nenhuma ideia é muito maluca e somos livres para explorar. Ela recordou um dia em particular, quando uma nova aluna tímida chamada Clara se juntou à sua classe. Em apenas algumas semanas, ela evoluiu de pintar tímidas florzinhas para uma impressionante obra abstrata que ocupou toda uma tela. Essa é a mágica de permitir que os indivíduos exercitem sua liberdade e criatividade. O entusiasmo de Meg se tornou palpável, seus cabelos grisalhos fluindo enquanto ela falava. Esta comunidade não é apenas um lugar para viver, é um lugar para florescer. Cada pessoa aqui, não importa sua origem, tem a capacidade de traçar seus próprios caminhos. Quanto mais conversavam, mais Bea se sentia compelida a revelar outra camada à conversa. É vital entender como defender escolhas pessoais em um ambiente de aposentadoria. Ela se lembrou da apreensão inicial ao navegar pelo sistema quando se mudou. Não queria sentir que estava sendo prescrita uma rotina padrão. Eu me ensinei a fazer perguntas, me pronunciar e garantir que meus desejos fossem respeitados. Compartilhou, recordando como havia liderado iniciativas por opções dietéticas mais saudáveis, após descobrir que alguns residentes preferiam refeições vegetarianas. Isso motivou outros a expressarem suas necessidades também. É o exemplo perfeito de como podemos moldar nosso ambiente. Acrescentou confiantemente, seu comportamento carinhoso brilhando enquanto encorajava seus amigos. Henry se inclinou para frente, envigorado pelas palavras de Bea. Exatamente, Bea. Começa com comunicação e engajamento. Assim como eu costumava dizer aos meus alunos, tornar-se um defensor não significa que você tem que inventar a roda, basta ter a iniciativa. Baseando-se em sua própria experiência, contou como havia pressionado por eventos sociais especiais, com foco em tópicos que acreditava que ressoariam com os residentes, como uma série com palestrantes convidados sobre tecnologia para idosos.
O engajamento em nosso lar de aposentadorias se resume a expressar o que desejamos e a pensar em colaboração com os outros, disse ele, seu entusiasmo contagiante acendendo um senso de possibilidade para o grupo. Meg interrompeu, seus olhos brilhando de inspiração. E não vamos subestimar a importância de mentores. Temos experiências reveladoras para compartilhar uns com os outros. Pense em como os líderes em nossa comunidade nos guiaram, nos incentivando a explorar novas coisas que nunca pensamos serem possíveis. Ela se lembrou de seu próprio mentor da escola de artes, um artista mais velho que entrou em sua vida quando ela estava prestes a desistir de sua carreira criativa. Formar relacionamentos onde podemos compartilhar sabedoria e ideias é o que torna nossa comunidade vibrante. Nós nos levantamos mutuamente e cada história trocada aprofunda nossas conexões. Enquanto estavam rodeados de pincéis e cores vibrantes que refletiam sua empolgação, Bea pensou profundamente sobre uma ideia equivocada. A crença de que o envelhecimento leva inevitavelmente à queda da saúde e da vitalidade. Você sabe, disse ela, sua voz um bálsamo tranquilizante no caos criativo ao redor. Muito frequentemente as pessoas assumem que chegar a uma certa idade significa que devemos nos render às sombras da fraqueza ou da letargia. O que elas não veem é a abundância de energia e paixão que pode prosperar nessa fase da vida. Com frequência, ela via vizinhos que adotaram hábitos saudáveis e permaneciam envolvidos em suas paixões, provando que a idade em si não é um fator determinante no bem-estar. O grupo era um vibrante testemunho de uma realidade alternativa, uma onde a capacidade de prosperar aumentava a cada ano vivido. Henry, sempre o intelectual, aproveitou a oportunidade para expandir o ponto de Bea. No meu tempo como sociólogo, encontrei inúmeros estudos que mostram como as escolhas de estilo de vida influenciam diretamente não apenas a longevidade, mas também a qualidade de vida, compartilhou ele, com os óculos empoleirados no nariz enquanto refletia. Pesquisas mostram que atividades simples, como fazer caminhadas diárias, envolver-se em interações sociais, seguir hobbies e até mesmo praticar mindfulness, são essenciais para evitar problemas de saúde à medida que envelhecemos. Ele se lembrou de sua documentação sobre adultos mais velhos, que participavam regularmente de atividades físicas, contando como afirmavam sentir-se tão ágeis quanto nunca. Honestamente, pessoal, testemunhar essa pequena mudança de percepção pode mudar vidas. Cada sílaba da nossa história redime a crença de que envelhecer tem que significar declínio. Seu entusiasmo elevou o ânimo da sala, inspirando os outros a preencherem o ar com seus próprios testemunhos. Meg se inclinou para a frente, com os olhos brilhando de energia. Você sabe, disse ela, sempre senti que a criatividade alimenta a vitalidade. Olhe para minhas sessões de estúdio. Cada pincelada ou pulsação de argila é como uma injeção de adrenalina para a alma. Ela falou apaixonadamente sobre como havia ajudado um vizinho chamado Jorge a se afastar do hábito de assistir televisão em excesso. Juntos, começamos um projeto de arte inspirado nas estações de nossas vidas. No começo, ele hesitou, reclamando de estar muito velho para esse tipo de atividade. Mas logo vi sua transformação, recuperando aquele brilho em seus olhos. A beleza disso é que nunca somos velhos demais para explorar novas ocupações que nos revigoram. A voz de Meg ecoava de entusiasmo, cada palavra aproximando-os da compreensão de que poderiam escolher redefinir sua narrativa sobre o envelhecimento. No espírito dessa mudança positiva, Bea decidiu compartilhar sua própria rotina diária. Comecei a fazer yoga há alguns anos, explicou ela, seu tom acolhedor, cheio de sabedoria. No começo, mal conseguia tocar meus dedos dos pés. Mas aqui estou agora, abraçando tanto o equilíbrio físico quanto mental entre amigos, e tem sido transformador. Ela encorajou todos a considerar a incorporação de pequenas mudanças em suas rotinas, seja fazendo caminhadas rápidas no jardim comunitário, ou talvez juntando-se a uma cooperativa de culinária focada em refeições à base de plantas. Comecem pequeno, e logo descobrirão que corpo e espírito vão acompanhar.
Encontrem o que alimenta sua alma e deixem isso guiar seu movimento. As palavras de Bea envolveram todos em um abraço reconfortante, acendendo uma motivação compartilhada para iluminar seus potenciais ocultos. Henry acenou vigorosamente. Além disso, não vamos esquecer o papel da comunidade em promover a saúde. Não posso enfatizar o quanto o envolvimento social é vital. Os seres humanos são criaturas sociais. Ter esse grupo de amigos aqui mantém nossos espíritos elevados e nossas mentes vibrantes. Ele recordou das noites de trivia que eles organizavam, cheias de risadas e conversas animadas. Cada pergunta gera mais debate e discussão, e me sinto mais afiado do que nunca. Aqueles temidos momentos de idoso se tornaram muito menos frequentes. Juntos, criamos um ecossistema onde a idade não importa tanto quanto nossos desejos coletivos de aprender e crescer. Ao reforçar o poder da amizade e da conexão, Henry instigou neles não apenas o desejo por atividade física, mas também uma ânsia mais profunda por envolvimento comunitário. Maggie iluminou-se, lembrando-se de algo enquanto as risadas de Bea, Henry e Maggie reverberavam nas paredes do centro comunitário. Havia um ar de energia criativa que os envolvia como um cobertor quente. O projeto do mural em que haviam se empenhado não era apenas um empreendimento artístico, era um testemunho florescente de uma crença compartilhada de que viver em uma comunidade de aposentados não é sinônimo de desistir. Era neste espaço que estavam cultivando conexões que surgiam não da necessidade, mas de escolhas cheias de paixão e intenção. Bea sempre acreditou que as vidas mais vibrantes podem continuar além das noções tradicionais de envelhecimento, e seu coração se encheu ao saber que estava cercada por amigos que sentiam o mesmo. Cada pincelada que fazemos aqui simboliza nossas vozes, nossas aspirações, ela exclamou, passando seu pincel pela tela sem hesitação. Henry se juntou à conversa, seu rosto iluminando-se de entusiasmo. O Paul, um dos nossos vizinhos, se mudou para cá apenas no ano passado. Muitos pensaram que ele estava se estabelecendo porque não conseguia mais se cuidar sozinho em casa. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Com gestos deliberados, ele pintou um quadro da jornada de Paul, de uma vida preenchida pela solidão a uma repleta de amizades através de jogos de cartas, discussões sobre livros e risadas animadas. Você deveria tê-lo visto na nossa última noite de jogos. Ele deu conta do recado contra alguns dos competidores mais jovens. É emocionante ver alguém prosperar porque buscou comunidade em vez de se isolar. Transformações como essa deveriam ser celebradas, refletiu Henry. As histórias guardadas nas paredes de sua comunidade eram lembretes tangíveis e vibrantes de que optar por se engajar na vida era de fato uma decisão poderosa. Maggie acrescentou sua própria história ao coro. Lembro-me de ter sido apresentada a uma mulher chamada Clara na primavera passada. À primeira vista, ela parecia reservada, até retraída. Acontece que ela era uma ex-bailarina, disse ela, sua empolgação contagiante. Convidamos a Clara para dar aulas de arte como instrutora. Lembro-me de como ela hesitou, mas acabou concordando. Ao longo dos meses, sua presença acendeu uma centelha dentro de todos nós. Ela nos ensinou graça e equilíbrio através da expressão artística. Agora, ela não só pinta ao nosso lado, mas também está facilitando uma nova aula sobre o poder emocional do movimento na arte. O lembrete de Maggie ressoou profundamente com o grupo. O simples ato de compartilhar inspiração despertou uma motivação coletiva maior. Viver aqui não se resume apenas a cuidados. Trata-se de descobrir quem ainda somos, declarou ela, um sorriso radiante iluminando seu rosto. As histórias continuaram a fluir, cada voz se juntando para criar uma sinfonia de empoderamento. Bea fez uma pausa para refletir sobre suas próprias escolhas de vida e como elas a guiaram a esse lugar de crescimento. Minha trajetória nunca foi apenas sobre cuidar, também foi sobre cuidado empático. Costumo dizer àqueles que perguntam como consegui permanecer tão alegre, apesar dos meus desafios, que tudo se resume à intenção. Ela olhou ao redor para seus companheiros, sentindo-se sobrecarregada de gratidão. Cada vez que interajo com todos vocês,
seja em uma discussão animada sobre tendências de bem-estar ou pintando murais vibrantes, descubro novas razões para continuar sonhando, aprendendo e vivendo com ousadia. Seus olhos brilhavam, a convicção de sua mensagem era palpável. A atmosfera inclusiva floresceu, e era claro que eles não estavam apenas enfrentando equívocos. Eram exemplos vivos do princípio de que comunidades de aposentados estão repletas de agência pessoal e possibilidades. Henry falou de forma sincera. Não deixe que os medos da sociedade ditem seu caminho. Temos um imenso poder sobre a nossa narrativa de envelhecer e devemos defendê-la. Se permitirmos que os mitos entrem, sacrificamos não apenas o nosso presente, mas também a nossa visão de futuro. Sua eloquência ecoou, forjando um compromisso de desafiar o estigma que muitas vezes acompanha a idade avançada. Cada momento passado em camaradagem e criatividade se tornou um testemunho de sua vitalidade e escolha. Sejamos os faróis de esperança, concluiu Henry, e assumamos o controle de como o envelhecimento é percebido, pincelada de cada vez. Com as mãos manchadas de tinta e corações transbordando de propósito,